Meus amados irmãos, bom dia, graça e paz. Nós queremos agradecer ao Conselho da Igreja, ao pastor Edmond, pelo convite, por retornar a essa casa. Queremos parabenizar essa igreja. Quantos anos, pastor? 40 anos. 40 anos de organização. E o temor aumenta quando a gente sabe que tem, além de um pastor, no auditório. O coração disparou quando fiquei sabendo que tinha mais um pastor. Uma coisa que traz medo ao pastor é um outro pastor, viu? Um pastor tem medo de outro pastor. Então, tendo dois aí, existe um temor dobrado. Mas nosso desejo é que Deus... Eu posso tirar, não posso? Meu desejo é que Deus possa estar assim falando aos nossos corações nessa manhã. Eu quero convidar a igreja para que nós possamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 11. Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 11. Nosso desejo é que Deus fale aos nossos corações, que traga uma palavra em um momento tão difícil como nós estamos vivendo, como pessoa, como família, como igreja, como nação. E o texto nos diz o seguinte: sede, pois, Tiago 5, verso 7, mesmo assentados, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e a paciência e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temo por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Meus amados, pelo menos em Recife, a orientação que nós recebemos é que quando a gente fosse preparar qualquer reflexão, que a gente tivesse o cuidado para não repetir palavras, mas que nos pontos, mesmo que fosse palavras sinônimas, mas que não fosse palavras repetitivas. Também existe um cuidado quando nós vamos escrever qualquer artigo, para que não haja uma repetição de palavras. Porém, nesse texto, nós vemos que parece, diante daquilo que ou foi nos ensinado, é que Tiago foge a essa regra. E nesses poucos versículos, nós encontramos algumas palavras sendo repetitivas. A primeira palavra, e mostra para quem Tiago destina esse texto, é a palavra irmãos, que aparece no verso 7, verso 9 e verso 10. Por 3 vezes, Tiago dirige e fala, traz essa palavra irmãos. A outra palavra que nós vemos repetida nesses versículos é vinda, a vinda do Senhor. E nós encontramos no verso 7, verso 8, Tiago fazer menção e trazer uma repetição da palavra vinda do Senhor. A outra palavra, ou as outras palavras que nós vemos repetindo pelo menos por 3 vezes, é eis que.
E essas palavras aparecem no verso 7, verso 9 e verso 11. Mas a palavra que mais se repete nesse texto é pacientes, paciência, essa ideia. A palavra sede aqui, em português, também ela poderia ser traduzida por paciente. Então, sede, pacientes, paciência, perseveraram firmes. Essa palavra, ou essa ideia de paciência, nesses poucos versículos, ela é repetida, a ideia é trazida por 8 vezes. E nós vamos ver pelo contexto, por que é que Tiago traz essa ideia e por que é que nós devemos ser pacientes. Eu quero convidar os irmãos para que nós possamos entender o contexto. Olhe comigo, a partir do versículo 1, para a gente entender por que é que Tiago está trazendo essa ideia que nós devemos ser pacientes. Ele começa falando o seguinte: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gasto de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Por que paciência? Por que nós devemos ser pacientes? E o nosso contexto é um contexto muito parecido com o de Tiago. Tiago coloca aqui, trazendo a ideia de exploração, trazendo a ideia de corrupção, trazendo a ideia dos ricos acumulando de forma corrupta, de forma injusta. Tiago traz a ideia aqui dos trabalhadores sendo explorados, roubados pelos ricos. Então é nessa ideia, nesse contexto, é que Tiago traz essa ideia e diz: olha, sede pacientes, tenha paciência. E nós necessitamos, e que Deus traga essa ideia, no momento que nós estamos vivendo, que Deus traga paciência, como pessoa, como família, como igreja e como sociedade. Muitas vezes nós nos tornamos impacientes. E nós vemos uma ideia muito clara que nós podemos nos tornar impacientes, como o povo se tornou impaciente no deserto. O povo de Israel, eles passam 40 anos no deserto. E tem um texto que nos retrata muito bem, já lá no ano 40 da trajetória no deserto, em Números capítulo 21, verso 4, nós encontramos o seguinte: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Já na reta chegada, já no finalzinho. E diz que, depois de 40 anos, ali, diante da promessa, a terra prometida, vocês vão adquirir. E o povo já sai do Egito com a ideia que eles entrariam na terra prometida. E passa um ano, passa 2, e depois nós vemos um acréscimo de mais 38 anos para aquele povo, e os anos se passando e nunca a terra prometida sendo alcançada. E nós vemos a murmuração, nós vemos as reclamações, mas aqui o texto diz de uma forma muito clara que aquele povo tinha se tornado impaciente no caminho. Quantas promessas? Talvez no âmbito pessoal, quando nós nos tornamos filhos de Deus, promessas talvez no âmbito familiar, quando nós somos como filhos ou nos tornamos família de Deus, ou talvez até no âmbito eclesiástico, no âmbito de igreja. Quantas coisas nós ouvimos desde a infância,
que nós crescemos e nós vemos nas Escrituras como promessa. E a exemplo do povo no deserto, nós muitas vezes nos tornamos impacientes. Eu não sei se você está impaciente. Eu não sei se você é impaciente. Mas existe uma palavra aqui de Tiago. E a primeira coisa que eu gostaria que você olhasse comigo nesse texto, diante de um contexto que nos leva à impaciência, diante de uma natureza talvez impaciente. E a primeira coisa que nós vemos é que o fim chegará. Nós vemos isso no verso de número 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E quando nós chegamos no verso 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por que é que nós devemos ser pacientes? Ou trazendo a ideia de fé, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por que é que Tiago traz essa palavra? Que é necessário sermos, ou estarmos, ou vivermos pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque independente do contexto em que nós estamos inseridos, a palavra é que o fim chegará. Todo o contexto em que nós vivemos ou que nós estamos inseridos, tudo aquilo que tem gerado impaciência, tudo aquilo que tem gerado interrogações na minha vida e na sua vida, tudo aquilo que tem gerado interrogações na igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor, não apenas aqui em Tiago, a palavra é muito clara, o fim chegará. E tudo isso que talvez tem tirado a nossa paciência, que tem feito com que nós nos tornemos impacientes, a exemplo do povo no deserto. O que eu preciso ter em mente, que esse contexto contrário, que essa situação contrária, que esta vida de adversidade, de problema, um dia a coisa vai acabar. Nós não mais precisaremos viver impacientes, porque nós não mais estaremos no cronológico, ou no tempo cronológico aqui da Terra. Nós entraremos numa ideia, ou no contexto de não mais buscar a paciência, porque nós viveremos a eternidade. E dentro do espírito da eternidade, não com uma ideia do amanhã, do que pode acontecer, porque tudo que já deveria ter acontecido, já será algo ocorrido, algo se tratando de um passado na eternidade. O que eu quero colocar? Eu não sei o que é que tem tirado o seu sono. Eu não sei o que é que tem tirado a sua esperança. Eu não sei o contexto em que você está inserido. Mas o que eu quero colocar, que independente dos problemas, das dores, das adversidades, das tristezas, das tribulações, das saudades, tudo isso vai acabar. O fim chegará. A volta de Cristo dará fim a tudo isso que nós estamos vivendo. A volta de Cristo dará fim a todo o contexto em que nós estamos inseridos. Então a palavra de Tiago é sede. Sede. E essa palavra poderia se traduzir de um espírito pacientoso, que não perde o ânimo. Pois, por essa razão, a vinda, a presença, a chegada do Senhor, o verso 8 diz, está próximo, trazendo a ideia de certeza. Está perto, está chegando. E hoje muito mais próximo do que no período de Tiago. Cristo, nós imaginamos que está às portas. Meus amados, e como tem sido difícil viver em um mundo em que nós estamos vivendo. Como tem sido difícil. Quando a gente olha para o contexto familiar, essa insistência clara de atingir a família, essa insistência clara de encontro a tudo aquilo que foi estabelecido nas Escrituras e na palavra de Deus. Uma afronta à família, uma afronta à igreja, uma afronta às nossas crianças. Como tem sido difícil. Muitas vezes
lidar, e muitas vezes até a política colocar que nós precisamos medir as palavras, porque nós não podemos mais denunciar o pecado. O discurso é que a igreja não pode mais falar do pecado, a igreja não pode mais ir de encontro à prostituição, não pode falar mais de lesbianismo, não pode falar mais de adultério, não pode falar mais de homossexualismo, não pode mais abordar a pedofilia. Então nós vivemos nesse contexto em que a igreja muitas vezes tem silenciado, e muitas vezes algumas pessoas têm medido as palavras, mas o que eu quero colocar, que independente do contexto que nós estamos inseridos, o fim chegará. Haverá o fim, e nós entraremos em uma nova era, ou na verdadeira era, na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na glória. Muitos dos nossos irmãos, os seus espíritos, as suas almas já estão na presença do Senhor. Mas o que eu quero colocar, que independente do contexto em que você está vivendo, o fim chegará. O fim chegará. Mas a segunda coisa que esse texto nos mostra de uma forma muito clara é que não apenas o fim chegará, mas a colheita virá. Olhe comigo, verso 7 ainda. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Não apenas o fim vai chegar, não apenas o fim se aproxima, mas a colheita também virá. E talvez a colheita ocorra juntamente com o fim. O que nós olhamos é que Tiago, quando ele diz, eis que, ele diz, olhe, veja, repare. E aí ele usa o exemplo do lavrador. E diz que o lavrador, ele planta e espera com paciência. Há uma esperança, há uma fé em que aquilo que foi semeado, um dia a colheita virá. O lavrador, ele, no contexto nosso, no contexto humano, no contexto até de região, muitas vezes vem até o desespero, muitas vezes vem até a incerteza se aquilo que foi plantado um dia será colhido. Mas o que Tiago coloca aqui, que é a paciência que muitas vezes o lavrador tem, do plantio até a colheita, nós devemos ter como cristãos, porque a colheita virá. E quando ele traz a ideia que aguarda, que é esperar, é aceitar o tempo determinado entre o plantio e a colheita. E nós vemos a ideia novamente de paciência. E o interessante que a Bíblia descreve como dois tipos de chuva denominados no contexto aqui, que é a chuva temporã e a chuva seródia. Nesse contexto aqui da Palestina, a chuva temporã é a chuva que caía mais ou menos em novembro. Mas a chuva seródia é a chuva de abril e maio. A chuva temporã é a chuva que vinha para que o lavrador pudesse plantar. Mas a chuva seródia é a chuva que vinha no momento em que aquilo que foi plantado precisava para que o fruto pudesse desenvolver. Mas entre a chuva temporã e a chuva seródia existia o tempo de estiagem. E aí o lavrador, na certeza, talvez ali já plantando até depois da chuva temporã, depois da terra molhada, e plantava e vinha estiagem. Mas havia esperança, havia uma convicção que o mesmo Deus que mandou a chuva no período da semeadura, é o Deus que mandaria a chuva no momento em que o fruto necessitava desenvolver. E o que eu quero colocar é que muitas vezes nós estamos vivendo nesse período de estiagem. Nós podemos colocar a primeira chuva, a chuva temporã, talvez no início da nossa caminhada cristã. Houve uma chuva, houve algo que
que amoleceu os nossos corações. E aí nós vivemos, muitas vezes, o período de estiagem. Mas o que eu quero colocar, que a chuva virá, da mesma forma como houve no princípio, e a colheita chegará. Há uma verdade clara nas Escrituras, meus queridos, é que quem faz a obra é o Espírito, quem faz a obra é Deus. Há uma garantia, mas existe uma oração do judeu, que a oração do judeu era: Senhor, o vermelho é o meu, mas o verde é do Senhor. O judeu falava: a terra arada, a terra senada, é o meu trabalho, mas essa terra vermelha se tornar verde, ser tomada pelo plantio, ser escondido pelo verde, é obra do Senhor. E o que eu quero colocar aqui, mesmo sendo salvos pela graça, nós colheremos. Nós receberemos a colheita de tudo aquilo que nós temos semeado. Das renúncias, do não, da fidelidade a Cristo, do não seguir a maioria. E como muitas vezes é árduo, como muitas vezes nós nos sentimos solitários, como muitas vezes dentro de uma própria igreja ou dentro de uma própria denominação, nós encontramos pessoas e igrejas tão diferentes. Como muitas vezes nós ficamos solitários no não fazer, quando todo mundo passa a fazer. Muitas vezes nós nos sentimos um Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, um Mordecai. Muitas vezes nós nos sentimos um José, pessoas pagando um preço. Mas o que eu quero colocar, que aquilo que nós estamos semeando, mesmo salvos pela graça, nós receberemos, ou seremos galardoados pelo Senhor, pelo preço. Eu nunca imagino, e nunca terei o galardão que o apóstolo Paulo teve, pela dedicação que ele teve. Todos nós, a exemplo de Paulo, nós somos salvos pela graça. Mas o que eu quero, vale a pena continuar pagando um preço. Vale a pena ser paciente. Vale a pena continuar ali. Por mais que todos, a maioria, não esteja vivendo de acordo com as Escrituras, vale a pena ser fiel. Vale a pena apenas permanecer fiel ao Senhor e à sua palavra. Primeira coisa, o fim chegará. Mas a segunda coisa, a colheita virá. Com o fim, nós receberemos do Senhor, e nós vemos a parábola dos talentos como um exemplo claro, uma parábola das minas. Vinde, benditos do meu Pai. No dia da volta de Cristo, será também o dia da colheita. E o dia em que o próprio Jesus falou, em que nós veremos tudo que nós semeamos, diferentemente dos ricos aqui que Tiago cita, quando nós estamos semeando, não apenas para colher no âmbito terreno, mas aonde a ferrugem não chega, a traça. Pode ter certeza, que se você não tem visto sinais de colheita aqui na terra, a colheita virá, juntamente com a volta de Cristo Jesus. Terceira coisa, olha comigo, nós vemos primeiro que o fim chegará, a colheita virá, mas nós veremos também que o consolo acontecerá. Olha comigo, verso 8 e 9. Sede vós também, irmãos, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está à portas. Esse sede aqui é sede de um espírito paciente, que não perde o ânimo. Meus amados, o que nós encontramos também na palavra pacientes aqui, é ser de um espírito pacientoso, que não perde o ânimo. E quando ele diz, fortalecei o vosso coração, e nós sabemos que na Bíblia, a palavra coração é tido como a sede das emoções. E muitas vezes nós temos visto
como as nossas emoções elas têm sido abaladas. E não há uma ideia de ser paciente, não apenas porque o fim chegará, não apenas porque nós iremos colher, mas quando ele traz a ideia de fortalecer o coração, é pôr a salvo, é fazer constante. Nós precisamos fortalecer as nossas emoções. E como nós temos visto as emoções abaladas, como nós temos visto o crescimento das doenças emocionais, como nós temos visto as pessoas sendo tomadas pelo suicídio, ou partindo para o suicídio. E como nós já ficamos assustados. Por exemplo, no contexto de um ano tão difícil para os agricultores, no contexto de muitos irrigantes, ou quase todos os irrigantes, endividados. Eu não sei em Ipanema, mas o contexto que a gente tem ouvido. De pessoas devendo mais do que o seu patrimônio. De pessoas que perderam várias roças de tomate. Qual o medo? Qual o medo que bate no nosso coração? Não é medo de suicídio? Recentemente procurado por uma das pessoas, falou assim: pastor, se não fosse Deus na minha vida, eu já teria cometido a besteira. E a ideia é fortalecer o vosso coração. A ideia é faça, ou seja, constante o vosso coração. O consolo virá. Diante das tribulações que nós enfrentamos, diante dos problemas, diante das afrontas, pode ter certeza que juntamente com o fim, que juntamente com a colheita, nós seremos consolados. O que é que Apocalipse diz? Que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais luto, não haverá mais dor. Nós não apenas seremos chamados por Cristo à glória. Nós não apenas receberemos o galardão, mas nós receberemos o consolo. Nós vivemos em um contexto de pessoas inconsoláveis. Nós temos visto pessoas inconsoláveis, principalmente nessa pandemia. Quando nós olhamos, e quando eu lia a história de Jó, eu imaginava que a história de Jó fosse algo singular. Perder tantos membros da família em um período tão curto de tempo. Mas nós estamos vendo situações como a de Jó se repetindo nos nossos dias. Famílias sendo dizimadas. Famílias completamente dizimadas. E o que falar? Talvez nós não tenhamos o consolo pleno. Não sei se hoje faz 15 dias, eu creio que sim, 15 dias. Nós somos da Chapada, do município de Piatã, distrito de Cabralha. E na segunda-feira nós acordamos com a triste notícia. 6 adolescentes, praticamente todos de uma mesma família, eles vieram de São Paulo para passear, e a Chapada, diferentemente dessa região, tem muitas serras. E esses 6 adolescentes, passeando ali pelo povoado, resolveram sair, afastar um pouco do distrito de Cabralha, do povoado de Cabralha, e tinham 2 carros, e até parece que eles estavam competindo para ver quem chegava primeiro ao povoado. Esse carro, motorista, perde o controle, e 4 adolescentes morreram na hora. Um teve uma perna fraturada e o outro está em Salvador, ainda no processo de apertar a mão, de uma reabilitação muito lenta. Nós temos palavras para essa família? Nós temos palavra para uma avó que perdeu o seu filho, que foi meu colega de escola
até o 2º grau, assassinado em Salvador, aliás, em São Paulo, na saída de banco, que depois perdeu um outro filho por enfermidade, depois perde o seu marido, e agora perde 2 netos nesse acidente? O que eu quero colocar, porque muitas vezes nós não temos um consolo pleno, mas o consolo pleno virá com a volta de Cristo, com a colheita. O sentimento talvez é o de Jacó, quando ele recebe a notícia da possível morte de José. Ele chorando, eu irei até o túmulo. Mas Jacó não disse que ele choraria por toda a eternidade, porque o nosso choro, ele irá até o túmulo, mas nós seremos consolados. O fim virá, a colheita chegará e o consolo acontecerá. Mas olhe comigo, verso 10 e 11. Verso 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes o que perseveraram firmes. Nós encontramos ainda que a promessa se cumprirá. Nós já falamos que o fim virá, ou que o fim chegará, que a colheita virá, que o consolo acontecerá. Mas muitas vezes, mesmo nós olhando para a Escritura, muitas vezes nós podemos ser tomados de dúvida, a exemplo daquele povo que se tornou impaciente no deserto. Mas Tiago coloca aqui uma outra verdade, é que a promessa se cumprirá. Mas Tiago, fazendo com que nós possamos olhar para frente, ele nos convida a olhar para o passado. E ele diz, olhe, tome como paciência os profetas. Olha, tomai como modelo os profetas. E nós vemos que tudo aquilo que os profetas falaram, principalmente a respeito da primeira vinda de Cristo, nós vemos que essas promessas se cumpriram cabalmente. Nós vemos que promessas entre a primeira e a segunda vinda de Cristo são promessas que estão se cumprindo. E a promessa da volta de Cristo, nós temos a ideia que também se cumprirá. Então, o que nós devemos ter em mente, diante do contexto em que nós estamos vivendo, um contexto parecido ao que Tiago vivia, de tanta injustiça, de tanta perseguição, à igreja, às famílias, aos servos do Senhor Jesus Cristo. É que não apenas o fim chegará, não é apenas que a colheita virá e que o consolo acontecerá, mas que a promessa se cumprirá. Tudo aquilo que Deus prometeu para a igreja vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus prometeu para a família eleita ou que faz parte da aliança do Senhor se cumprirá. Tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida se cumprirá. Muitas vezes nós somos tomados de dúvida, mas a palavra é descanso do Senhor. Sede pacientes. Vamos tomar, por exemplo, eu imagino que os profetas também foram tomados por impaciência. Nós vemos, muitas vezes, que eles venceram essa ideia, e a palavra diz aqui que eles se tornaram, aprenderam a ser pacientes. Olha a palavra de Jeremias, a palavra de Isaías, a palavra de todos os profetas. Um cumprimento imediato se cumpriu, como na vida de Davi, diante da promessa de Natã. Mas promessa de séculos e séculos depois se cumpriu como as promessas de Isaías. Promessas de décadas se cumpriram como as promessas de Jeremias. Promessas de milênios estão se cumprindo. Mas o que eu quero colocar, e que Tiago coloca aqui, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E mais atrás diz, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas. Eles sofreram, mas perseveraram, foram pacientes. Talvez você chegou aqui nessa manhã pensando em desistir. Talvez você tenha pensado em desistir diante de tantos anos de oração.
Oração por sua casa, oração por sua família, décadas de oração. Oração pela igreja. Mas vamos olhar para os profetas. Porque Paulo diz à igreja de Corinto, todas as palavras, as promessas de Deus têm nela o sim. Deus não vai cumprir aquilo que ele não prometeu. Mas todas as promessas de Deus se cumprirão. Nós vemos como Cristo cumpriu detalhes mínimos daquilo que havia sido profetizado a seu respeito e como Deus cumpriu. Palavras ou coisas aparentemente mínimas ali em Cristo, dos ossos não serem quebrados, da sua roupa ser repartida, que seria vendido. Como se cumpriu quando Jeremias profetiza décadas antes que viria um Ciro e dá o nome daquele que iria governar. E nasce, e é colocado o nome Ciro e cumpre. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Tenha paciência. As promessas se cumprirão. E é isso que nós devemos ter em mente. Mas em último lugar, olhe comigo, verso 11. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A última ideia de paciência aqui do texto é a paciência de Jó. E o que nós podemos tirar como lição é que a restauração ocorrerá. Olhe Jó. Como Jó sofreu, como Jó perdeu. Como Jó perdeu, mas qual foi o fim de Jó? Não foi de restauração? A restauração não aconteceu, e restaura a paciência aqui, já a ideia de estabilidade, constância e tolerância. A restauração ocorrerá. Mas talvez demore. Foram vários capítulos até Jó experimentar, ou talvez vários anos, até Jó experimentar da restauração do Senhor. Mas o que Tiago diz aqui, tendes ouvido da paciência de Jó? E qual foi o fim de Jó? Qual foi o fim de Jó? Jó muitas vezes tinha perdido ou perdeu até as esperanças. Como Jó lamentou. Mas como, talvez, em meio a essa dúvida, Jó permaneceu fiel ao Senhor, sabendo que o seu Redentor vive. E talvez até olhando, como nós olhamos para o futuro, uma restauração após túmulo. E cremos que essa restauração após túmulo também ocorrerá na vida de Jó. Mas uma restauração houve antes de ir ao túmulo. Não vamos perder a esperança. Queria só citar um exemplo. Muitas vezes nós perdemos a esperança no âmbito familiar. Nós vivemos o contexto bíblico e Paulo coloca que os filhos seriam ingratos. Os nossos filhos, nós olhamos e muitas vezes enxergamos ainda perdidos, distantes, rebeldes. Meus amados, é terrível encontrar filhos de líderes, de pastores, de membros da igreja, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo. Alguns já fazendo mudança de sexo, mudando de certidão de nascimento. Como muitas vezes nós nos desesperamos, mas se tiver dentro dos planos eletivos de Deus, Deus vai restaurar independente da situação que esteja. E o que nós devemos ter em mente que muitas vezes nós olhamos para esses e nos esquecemos, começando com a irmã essa semana, daqueles que não estão talvez tão sujos aos nossos olhos, mas
completamente perdidos, como esses que estão completamente embriagados no pecado. Aqueles nossos que frequentam a igreja, mas ainda não foram convertidos. Aqueles que muitas vezes ainda vêm à igreja, mas nós não vemos sinais ou frutos de conversão, que não tem uma vida devocional, que não tem sede por Deus. Tão perdidos como os demais. Mas nós não podemos perder a esperança. Que Deus pode, se estiver dentro do plano dele, entre os eleitos de Deus, que a restauração ocorrerá. Não perca a paciência com os perdidos da sua casa. Com os perdidos, continue em oração. Mas para concluir, olhe como é que termina aqui esse parágrafo, verso 11. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago diz, olhe para os profetas. Tiago diz, olhe para Jó. Mas Tiago encerra esse parágrafo olhando, olhe para Deus. Se nós temos alguém como modelo padrão, como exemplo padrão, é o Senhor. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. O mais paciente tem sido o Senhor para conosco. O mais paciente tem sido o Senhor para com este mundo. O mais paciente tem sido o Senhor para com a sua igreja. O Senhor tem sido cheio de terna misericórdia e compassivo. Deus tem sido extremamente paciente para com esse mundo, para com a minha vida, para com o meu ministério, para com a sua família, para com a sua vida, para com a sua igreja. Existe um autor que diz o seguinte, nossa paciência vive da paciência e longanimidade que Deus tem e precisa ter conosco. Não é Deus quem nos faz esperar, mas somos nós que o fazemos esperar. A amorosidade não é de Deus, mas nossa. Deus, Ele é paciente. Ele é cheio de terna misericórdia. E Ele é compassivo. Então, se eu preciso exercer a paciência, muito mais do que olhar para Jó, muito mais do que olhar para os profetas, muito mais saber que o fim vai chegar, que haverá uma colheita, que eu serei consolado, que a promessa se cumprirá. Eu preciso olhar para esse Deus extremamente compassivo e cheio de misericórdia. É em Deus que eu preciso sempre em tudo me espelhar, porque Jó se espelhou, porque os profetas se espelharam em Deus, olharam e tiveram a paciência de Deus que tem tido para com a minha vida, porque se Deus não fosse cheio de misericórdia e de compaixão, nós já teríamos sido consumidos, Deus já teria nos consumido, a igreja já não mais existiria, você já não mais existiria. Vamos ter paciência, mas na nossa paciência, nós vamos ter em mente que existe alguém que é a causa primária da paciência, que é a causa da nossa paciência, que é Deus. Que Deus tenha misericórdia. Continue sendo paciente para comigo e para com você. Muitas vezes nem nós mesmos nos aguentamos. Muitas vezes tem gente que fala assim, nem eu mesmo estou me aguentando. Às vezes tem dia que eu falo, deixa eu ficar mais isolado aqui, deixa eu ficar mais no meu canto, não encosto muito em mim hoje. Tem dia que nem mesmo o eu se aguenta. Mas Deus tem nos suportado. Deus tem sido paciente. Eu quero te convidar, você a abaixar sua cabeça. Eu não sei se você se tornou, chegou aqui, impaciente na sua caminhada. A exemplo daquele povo no deserto. Mas a palavra do Senhor, nessa manhã, fala, Deus, me ensine a ser paciente. Fala, Deus, diante da situação que eu tenho vivido,
Senhor, me dê paciência, Pai. Me ensine como o Senhor ensinou a Jó, me ensine como o Senhor ensinou aos profetas, mas que o Senhor possa ser a causa da minha paciência, Pai. Eu quero te convidar a você falar: Deus, perdoa pela minha impaciência, pela minha murmuração, pela minha falta de esperança, pela minha falta de fé, pela minha dúvida do amanhã. Coloque diante de Deus: Senhor, tenha misericórdia. Vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha casa. Tenha misericórdia da vida, ó Deus, dos ouvintes, da tua igreja. Tenha misericórdia da nossa impaciência, da nossa murmuração. Nós temos tornado impacientes, ó Deus, na nossa caminhada, no nosso ministério. Ó Deus, nós somos levados muitas vezes, ó Deus, pelas circunstâncias. Mas nós queremos, ó Deus, aprender com o Senhor. O Senhor é longânimo, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso. O Senhor é cheio de terna misericórdia, de compaixão. Ó Deus, e nos ensine, ó Deus, a viver pacientes, ó Deus. Ciente que esse contexto que nós estamos inseridos, um dia terá fim. Nós entraremos, ó Deus, em uma nova situação de vida, de eternidade, na presença de Deus, sem o pecado. Nós queremos, ó Deus, te louvar, Pai. Porque nesse dia, a colheita, ó Deus, de tudo aquilo que tem sido semeado, mesmo tendo consciência que nós não seremos salvos pelas obras, mas aquilo que o Senhor tem nos dado condições de assim fazer. Ó Deus, será um dia de colheita, em que nós seremos colhidos pelo Senhor. Mas nós queremos também te louvar, porque também será um dia de consolo eterno, longe de lágrimas, de luto, de dor. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque as promessas se cumprirão. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque nós veremos o cumprimento das tuas promessas. Mas nós te louvamos, Senhor, porque nesse dia também haverá restauração plena, muito maior, muito mais ampla do que houve na vida de Jó. Ó Deus amado, mas nós queremos aprender com a paciência do Senhor e queremos clamar ao Senhor. Ó Deus, dê paciência ao pastor dessa igreja, diante das lutas, das adversidades. Dê paciência ao conselho dessa igreja, nessa caminhada tão árdua, ó Pai. Dê paciência, ó Deus, aos irmãos, às famílias, aos pais dessa igreja. E cremos, ó Deus, cremos que o Senhor está no controle, que o Senhor é o Senhor da história, e que todas as coisas ocorrerão de acordo com a tua soberana graça e vontade. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse momento de culto. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Ó Deus, nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Não sei se é o pastor. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade. Eu baguncei aqui, pastor.